Juízes capítulo 6, versículo 11 em diante. Juízes 6, capítulo 11 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abierita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deixou e nos deu na mão dos medianitas. Queridos, nós estamos diante de uma passagem que está falando de um homem chamado Gideão. E a gente então começa a pensar que o anjo fez uma leitura do coração de Gideão e falou assim: esse homem é muito corajoso, e eu vou então chamá-lo porque ele realmente é corajoso. Porque inclusive esse anjo não é um anjo comum como os outros. Esse anjo é o anjo do Senhor, e a Bíblia mostra que é uma teofania, é uma aparição de Jesus antes dele ser encarnado, dele se fazer carne, dele vir no Novo Testamento como homem. A Bíblia mostra em várias passagens o anjo do Senhor recebendo adoração. Ele recebeu adoração porque anjo não pode receber adoração. Tanto que no sacrifício de Abraão, a Bíblia diz que o anjo do Senhor bradou-lhe desde o céu e disse: Não faça tal coisa, porque agora eu sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, teu único filho. Mostrando que o anjo do Senhor ali é o próprio Jesus. Interessante a gente pensar sobre o anjo, que o anjo olha para o coração de Gideão e diz: varão valoroso, ou seja, você tem valor, você é corajoso. Mas querido, estava sendo um tratamento, entenda isso. Porque quando esse homem vai abrir a boca, ele vai mostrar que de coragem ele tem pouco, tem pouquíssimo. Tanto é que ele vai fazer vários testes. Senhor, se o Senhor realmente é comigo, eu vou fazer uma prova aqui. Olha, eu vou botar um isopo ali, e se aparecer, a lã aparecer molhada, realmente o Senhor é comigo. E se aparecer seca, agora é que eu acredito que o Senhor é comigo. E quando ele diz: ai, Senhor, esse ai é de dor, querido. É de um coração que está com medo, que está temeroso. E a gente então começa a pensar sobre essa vida de Gideão. Por que ele tinha medo? Se eu perguntasse aqui, eu não vou fazer para não constranger você. Se eu perguntasse assim: quem tem medo aqui? Eu faria assim. Alguns aí, mesmo sem perguntar, já levantaram que tem medo. E será que é problema ter medo? Será que o medo é alguma coisa, é alguma falta de caráter? Será que o medo é alguma coisa que nos afasta de Deus? Porque lá em Apocalipse está escrito, né, que os medrosos não herdarão o reino de Deus. E agora? Como é que fica essa história? Como é que se explica isso? Tem um pastor meu em Vila Paulina, ele vai assistir, mas como é que fecha essa conta? É assim que ele fala comigo. Não é interessante a gente pensar, queridos, vamos separar isso aqui. Uma coisa é ter medo e outra coisa é ser medroso. Uma coisa é ter medo a um certo nível, e uma coisa é deixar o medo te dominar e te paralisar, que você não faz nada. Existem pessoas, não é isso, Márcia? Existem pessoas que não saem de casa desde que a pandemia começou. E eu conheço pessoas que não saem de casa, pessoas que talvez não tenham ido no quintal depois que essa pandemia começou. E eu estou no consultório, eu trato de pessoas assim, não estou citando o nome aqui. Pessoas que têm receio, que têm medo de tudo, que estão paralisadas por causa de tudo. E a gente então começa a pensar
Até quando é certo ter um medo e até quando não é certo? Eu peguei aqui e anotei alguns tipos de medos. Existem medos de várias ordens. Por exemplo, existe cardiofobia. Quer dizer, pessoas que têm medo de ter problemas no coração. Existe a claustrofobia, fobia e medo, né? Medo de lugares fechados. Existe a patofobia, gente que tem medo de ficar doente, tem pavor de ficar doente, já é um exagero. Existe a hidrofobia, pessoas que passam longe da cachoeira, da piscina, da praia, que morrem de medo de água. Só do chuveiro que eles não têm medo, né? Assim esperam, né? Existe a necrofobia, pessoas que têm medo de morrer, falam o tempo todo de morrer, falam o tempo todo de morte. A coisa já chegou no nível. Existe a acrofobia, que é o medo de altura. Lembra do acrobata que fica lá, né, fazendo aquelas peripécias novas? Então, acrofobia. Quantos medos? E se eu disser de um medo que eu tenho para você? Eu acordo quando a luz da cozinha, principalmente no meu piso escuro, e a luz está apagada, eu ando, parece que eu vou pisar numa cobra, uma serpente assim. Olha, eu vou lá assim mesmo, que é escuro. Eu não sei, que eu ouvi muita história quando era garoto, quando era criança, que tinha cobra que fazia isso, que vinha na cama, que fazia acontecer e ficou essa coisa. Quando eu ando no escuro assim, se eu assistir um filme, que eu nem assisto mais na conta 1, 2 e 3, se eu assistir, eu assisto com o meu pé em cima do sofá, porque eu tenho a impressão que vai acontecer alguma coisa. Então eu já nem assisto. E talvez você está rindo de mim, mas você tenha seus medos. Talvez você tenha lá os seus medos. Quando algumas pessoas que morrem de medo de barata, um bichinho pequenininho desse jeito. Há outros que têm medo de rato. Há outros que têm medo de coisas que jamais a gente pensaria em ter medo, que a gente ri, né? Isso quando o outro tem medo, mas com medo disso, quando a pessoa não tem medo, ela tem pavor mesmo. Quantas coisas nós vivemos na nossa infância de pessoas que faziam medo na gente. Pessoas que se colocavam lençol na cabeça e se fingiam de fantasma. Pessoas que vinham à noite, batiam na porta, batiam na janela e faziam medo na gente. Pessoas que contavam histórias de mula sem cabeça, do homem do saco, não é isso? Da mulher loura. Era um monte de história que contavam pra gente, que botavam medo nas crianças. Eram mentiras que faziam. Se você fizer isso, um velho do saco vai te pegar. Se você fizer isso, a mulher loura vai aparecer. Querido, foram medos que foram colocando na gente. E eles não sabiam o problema sério que isso traz no consciente de uma criança. Os traumas que isso traz de medo. Mas os medos são muitos. E o medo, ele atrapalha a nossa inteligência. Sabe, porque ele bloqueia. O medo, a gente quer avançar, a gente quer chegar mais longe. O medo paralisa. Quantas pessoas poderiam ser ótimos profissionais, né, Paulo? Fazer um curso lá para o controle, fazer um curso para ser o subchefe, o chefe, contramestre, como nós chamávamos lá. Mas ele falou, não sou capaz. Não dá para mim, eu não vou fazer faculdade, não vou conseguir. Essa matéria é horrível, matemática para mim. Essa matéria é desse jeito, não vou conseguir, nunca vou conseguir aprender isso. Língua portuguesa dominar esse negócio? Meu Deus do céu! E muitos foram lá e acreditaram e conseguiram. Não é isso? Mas às vezes paralisa por causa do medo, porque a gente olha para a gente. Querido, por incrível que pareça, foi feita uma pesquisa do maior medo. O maior medo das pessoas. Eu estou fazendo ele agora, aqui enfrentando. Falar em público. E realmente é difícil. Você pensa que para mim está fácil aqui? Eu estou orando muito. Eu estou pedindo muita ajuda, ainda mais quando eu tenho que tocar, viagem bacana. Tocar ali, correr para cá e pregar. Que atualmente está nas notas musicais, atrás das notas, das vozes das pessoas para encaixar, não é isso? E daqui a pouco você tem que abrir a Bíblia e ler os versículos e falar durante meia hora mais ou menos. Então falar em público é algo que... E eu, durante a minha infância, eu conversava pouquíssimo com as pessoas.
Quando tinha uma roda de 4, 5 pessoas, eu passava logo com o microfone para eles e ficava mais ouvindo, porque eu não gostava dessa ideia das pessoas ficarem olhando por causa da timidez, por causa do medo. Agora quando a gente começa a pensar por que falar em público é tão difícil, ou por que há tudo isso com falar em público, por causa do medo. Se a gente consegue vencer o medo, a gente consegue falar em público. A gente tem medo da reprovação. A gente tem medo, o que é que vão pensar de mim? Por exemplo, no caso aqui, poxa, o Silas Malafaia prega tão bem, o pastor Luiz Cláudio prega tão bem, e o que eu vou fazer lá? Eu vou me comparar com ele, e vou ver que o meu sermão não é tão bom, que a minha oratória não é tão boa, a minha eloquência não é tão boa, que a minha memória de lembrar os versículos não é tão boa, que a minha forma de eu me dirigir ao auditório, ao plenário não é tão boa. E a gente então começa a ficar com um monte de preocupações e o medo vai entrando, e o que acontece quando o medo entra, paralisa a gente. Por isso que eu incentivo no grupo da igreja, preguem lá, ninguém está te vendo. Se você errou, apaga e prega de novo. Aqui não tem como apagar, meu irmão, está até indo para o YouTube ali, ó. Vamos refletir, não é isso? Deus abençoe você que está em casa aí, ouvindo a mensagem. Então, queridos, não tem como, mas o medo ele vai paralisando a gente, ele torna a gente menos inteligente, porque ele paralisa, ele trava a gente, os sonhos, os ideais da gente, porque a gente fica com medo, a gente deixa de acreditar. E quando Deus, o Senhor está falando para Gideão, ele está olhando para o coração de Gideão e está vendo um homem medroso, querido, está vendo um homem cheio de traumas. Está vendo um homem que está olhando para Israel e procurando o milagre de Deus. Cadê o milagre de Deus? Cadê o Deus que abre o mar vermelho? Cadê o Deus que fez o povo no deserto, alimentou o povo? Cadê os medianitas, os amonitas, os moradores de Seir estão acabando com esse povo? Cadê o Deus de Israel? E ele está malhando trigo no lagar, no lugar onde pisa a uva, escondido, porque se malha trigo no lugar aberto, que vai batendo e o caroço do trigo vai caindo e as palhas vão ficando e depois mistura na eira, mas ele está lá no poço de pisar uva, escondidinho, qualquer coisinha, se o midianita vier, ele é um medo, mas é um medo que protege ele. Existem medos, queridos irmãos, Pedro Daniel, que protegem a gente. Você quando vai atravessar uma rua, você não diz, eu sou corajoso, se vier um carro, eu sou super-homem. Não, você não faz isso. Você dá uma olhada para a direita, geralmente, né? Para a esquerda, melhor dizendo, para a esquerda, porque está vindo assim, né? E é bom olhar para os dois lados da contramão, porque um dia desse aqui, tinha uma pessoa na contramão, e eu tomei um susto. Quando eu olhei para um lado, não vinha, quando eu olhei para o outro, ele estava na contramão. Então, em um carro, tá? Então, veja que existem medos que protegem a gente. Se você vê o tempo mudando, e você então fala assim, olha, eu vou pegar uma chuva, eu vou então sair, eu vou me prevenir e vou levar não é isso, a Rosilene já mostrou ali o guarda-chuva dela, é isso aí. Eu vou levar o meu guarda-chuva, que não guarda chuva nenhuma, não é isso? Ele joga fora. Eu vou levar lá, vou pegar o meu agasalho e vou levar. Você está com medo de pegar um resfriado? Sim, você está com medo de mudar a temperatura e você sentir, mas é um medo que te protege. Agora, se esse medo ele chegar a um nível de você falar assim, eu não vou sair com esse temporal, não é isso? Aí a coisa já ficou séria, não é isso? A coisa já começou a atingir um grau maior, porque algumas coisas acontecem e que traumatizam a gente. Mas a gente precisa vencer. Está chovendo, vai relampejar, mas eu vou assim mesmo. Não é isso? Eu vou vencer esse medo, eu vou. Não é isso? A pandemia está aí, mas eu vou me proteger, eu vou me cuidar, eu vou passar o álcool em gel, vou botar máscara, mas eu vou. Chega lá, eu vou ficar encostadinho, vou falar distante dos irmãos, das irmãs, vou cumprimentar igual jovem assim agora. Não é isso? Mas eu vou. Isso é vencer, queridos, os obstáculos. Isso é vencer as barreiras,
Porque nós precisamos lutar para vencer, para nada parar a gente. Para nada parar a gente. A gente começa a olhar na Bíblia que pessoas tiveram medo por circunstâncias diferentes. Quando a gente começa logo no Éden, o medo já entra lá. É interessante que Adão, que Eva não tiveram medo de pecar contra o Senhor. Quando o inimigo oferece para eles, usando a serpente, ele fala assim: se vocês comerem esse fruto, vocês vão ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal, vocês vão subir de categoria, vocês vão ser uns semideuses, vocês vão ser quase onipresente, onipotente, onisciente, quase. E eles então não têm medo, e eles resolvem comer do fruto. Então os olhos deles se abrem, e a partir de agora entra um verdadeiro medo. Porque quando o Senhor, sempre à tardinha, descia para conversar com eles, é interessante a gente imaginar a linguagem bíblica falando de uma forma muito humana. E diz que o Senhor passeava no jardim, e disse que ele ouviu os passos do Senhor. Então eu começo a imaginar o Senhor pisando nas folhas do jardim, nas folhas secas, e fazendo aquele barulho. Eles já sabiam a hora que Deus aparecia para conversar com eles e falar assim: é o Senhor. E eles, com medo, eles fugiram. Mas esse medo deles não era um medo protetor, era aquele medo que muitos de nós sentimos quando erramos, quando nós falhamos diante do Senhor, quando a gente erra, queria fazer tanto uma coisa certa, a gente acaba errando, e a gente fala assim: não estou nem sentindo condições de orar hoje, eu não estou nem em condições de louvar, porque eu falo, a minha mente, a minha consciência está dizendo que eu errei. Querido, quando a gente se sentir assim, a gente tem que dobrar o nosso joelho e se arrepender. Porque a Bíblia diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo juiz, e Ele é capaz de dizer: o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados. Aleluia. Querido, se você está afastado do Evangelho, você que ouve essa mensagem, volte para Jesus, se arrependa dos seus erros, volte atrás. Pensa onde você caiu, volte atrás e peça perdão ao Senhor. Ele é capaz de novamente te perdoar e você seguir a sua vida em frente. Quantos de nós paralisou por causa do medo? Paralisou por causa de um erro? E a nossa vida, às vezes, querido, a gente observa pessoas que poderiam estar rompendo muito, está crescendo muito em todas as áreas de sua vida. Não estou falando só da parte de eclesiástica, não, parte de igreja, não. Crescendo na sua vida profissional, crescendo na sua vida social, em todas as áreas. Mas às vezes o medo, às vezes os problemas da vida, esses traumas que a gente está falando aqui, desse medo exagerado paralisa a gente. E as pessoas têm medo até de se expor, de dar uma opinião. Às vezes você está numa roda e você pergunta alguma coisa para a pessoa e alguém está todo mundo dando uma opinião: eu acho isso, eu acho aquilo, e a pessoa não se acha digna de dar uma opinião. Que coisa! Não se acha capaz de opinar sobre qualquer assunto, às vezes um assunto que ela conhece de uma forma melhor que o outro que está opinando, mas ela fala assim na mente dela: eu não sou capaz de opinar, porque se eu der minha opinião eu vou estar errado. Não, queridos, todos nós precisamos ter uma voz, todos nós precisamos opinar, participar. As eleições passam e eu fico apavorado quando alguém diz assim: eu não vou votar em ninguém, eu vou votar em branco, eu vou votar nulo. Nós lutamos tanto para ter esse direito de votar, e agora para a gente se abster e não participar. Eu não gosto de política. Política não se discute, religião não se discute, gosto disso ou daquilo não se discute. Claro que se discute, todo mundo discute, mas é uma forma que criaram para ninguém falar sobre o assunto. E por falar nisso, eu lembrei dos times de futebol. Tem pessoas com medo de cair para a Série B. É um medo, né? Esses times que estão lá na zona do rebaixamento,
estão com medo de, no próximo campeonato, estarem lá. Tudo isso são medos. Eu lembrei da nossa cultura agora. São medos que a gente tem. E a gente precisa então ver que homens corajosos enfrentaram também, tiveram medo e também enfrentaram. Quando a gente começa a olhar a história de Israel seguindo em frente, a gente viu no Éden um homem com medo. A gente corre um pouquinho mais à frente e viu Deus tratando o coração desse homem, querido. Eu lembrei, eu tive dificuldade muito grande. Eu contei para vocês aqui de um professor que, eu não sei se foi pregando na escola bíblica dominical, alguém me lembra qual do professor, do diretor que cuidou de mim, foi na escola dominical ou aqui pregando que eu falei? Foi pregando, né? Então, porque ele identificou, Irani dos Santos, ele identificou, vai minha homenagem para ele, vou mandar esse vídeo para ele. Tipo, eu falei, não estava gravando. Identificou um problema em um aluno e verificou e disse: você é capaz, eu vou cuidar de você, eu vou confiar isso a você. E ele acreditou em mim. Foi isso que Deus fez com Gideão, querido. Olhar para o coração de um homem que está com medo, um homem que não está vendo os milagres de Deus na vida dele, na vida de Israel, e ele fala: varão valoroso, o Senhor é contigo. Talvez muitos de nós estejam questionando nesse momento da pandemia: Deus não está vendo isso? Deus não está acompanhando tudo isso? Por que tudo isso está acontecendo? Querido, a história precisa seguir o seu curso normal. Nós sabemos que para a vinda de Jesus acontecer, muitas coisas que estão escritas no Apocalipse precisam se cumprir. O nosso papel é orar a Deus, é clamar a Deus pela misericórdia, pela graça, para que Ele mude a história. Mas se Ele não mudar, é porque Ele continua no controle, é porque existem coisas que precisam realmente se cumprir. Tudo esse preparativo que vai ter para o arrebatamento da igreja, o arrebatamento da igreja só acontece, querido, se vier realmente todos esses preparativos aí, da implantação do reino do anticristo. E as coisas não vão ser de uma hora para outra, não, tem toda uma preparação, tem toda uma preparação para que as coisas aconteçam, para que isso aí venha acontecer também. Então a igreja precisa estar atenta, porque a gente prega sobre o caos do Apocalipse, tudo isso que está para acontecer, mas quando as coisas pioram a gente se assusta. É claro que a gente fica com medo, mas precisamos também entender. A Bíblia diz em Mateus 24:35 que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Eu fiquei muito admirado com um dia desse que eu assisti um vídeo no YouTube e colocaram um rabino numa pergunta muito difícil para ele, e perguntaram onde estava o Deus dos judeus quando o holocausto aconteceu e mataram 60 milhões, 60 mil judeus. Onde é que estava o Deus de Israel nessa época? O que ele estava fazendo? E o rabino abriu a Bíblia Sagrada e mostrou, eu não lembro agora a referência, ele dizia, Deus falando: se o meu povo se abandonar a minha lei, se o meu povo deixar a minha lei e se virar e der as costas adorando as imagens de escultura, abandonando a minha lei, virão dias difíceis sobre eles, que eles lamentarão muito esse tipo de coisa. E o rabino respondeu desse jeito. Por quê? Porque muitas vezes, querido, muitas circunstâncias difíceis que têm vindo sobre nós, muitas coisas, eu falo no particular, não falo de uma forma em geral, muitas coisas somos nós que procuramos, somos decisões que nós tomamos erradas muitas vezes. E o povo de Deus, em específico agora o povo de Israel, durante muito tempo, durante várias vezes na história, eles se afastaram do Senhor, adorando as imagens de escultura. Só para nós termos uma ideia, a gente sempre repete isso aqui: no Reino do Sul, de 20 reis na dinastia, só 8 foram bons aos olhos do Senhor. E no Reino do Norte,
todos eles foram maus aos olhos do Senhor. Veja que coisa terrível. Josafá foi um desses reis que foram do Reino do Sul, que foram um dos 8 que foram bons. Mas Josafá também teve medo. Josafá foi um homem que pegou os livros que o seu pai Asa tinha se afastado do Senhor. Ele então assume o reino e fala assim: eu vou mudar essa história. Ele começa a ir junto com os sacerdotes, ele começa a aprender com os escribas, ele começa a aprender, sabe? Quando você quer aprender as coisas, você deve estar com quem tem algo para te ensinar. E quando você quer ensinar alguém, você deve estar com quem não sabe. Mas tem pessoas querendo aprender com quem não tem para dar. Isso é muito sério. E aí o que acontece? Ele fica grudadinho ali com aqueles sacerdotes, ele aprende a lei, então ele fala: eu vou implantar novamente a lei do Senhor no reino de Israel, no reino do sul. E o povo de Deus então se aquebranta, jejum, oração, palavra. A presença de Deus é novamente com o reino do sul, com as 2 tribos. Deus se manifesta na vida deles. Mas de repente, querido, mesmo Josafá, que tem essa atitude tão grande, quando fica sabendo que os amonitas, os moradores de Seir, os moabitas estão se reunindo contra ele, ele teme, ele tem medo. Mas só que quando ele tem medo, sabe o que ele faz? Ele reconhece o seu medo, a sua fraqueza, e ele busca o Senhor. E ele fala: ah, Senhor, o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor já livrou tantas vezes o teu povo, o Senhor que é o Deus de Abraão, protege as nossas vidas diante das guerras, Senhor, salva-nos, coloca os seus inimigos, nossos inimigos nas nossas mãos. Josafá tem medo, querido, e ele então começa a clamar no Senhor, e o Deus de Israel dá uma vitória enorme a Josafá e ao seu povo. Então, querido, não se sinta num momento desse, às vezes, cara, não sou cristão, eu não sou cristã, não sou crente, porque eu estou com medo, porque eu estou com receio disso ou daquilo. Não, querido, ter medo é normal. Agora não deixe que o medo te pare. Não deixe que o medo faça você deixar de fazer as coisas dentro do que está sendo programado. É preciso você ter coragem também para enfrentar algumas coisas, porque senão a gente paralisa de tudo, senão a gente não faz nada. Eu lembro há muito tempo atrás, juntamos uma equipe aqui em Fragoso e Taquara, e nós fomos visitar o Hospital dos Leprosos. Na época chamava de Hanseníase. Eu cito alguns nomes aqui: irmã Cláudia foi, Oséias foi, Vitória foi. Daqui está aqui no momento, acho que só eu que fui. Mas algumas pessoas, nós fomos em Itu. Eu nunca vi uma reportagem em lugar nenhum sobre a cidade dos leprosos em Itu, São Paulo. E como lá tudo é grande, a cidade, o local dos leprosos é grandíssimo, cercado de tela da altura mais ou menos ali, ó, do forro, com guardas na frente, com casas individuais para cada um deles morarem, e um local que, de acordo com a gravidade do problema, ele vai se estendendo. E nós fomos até um certo nível, e eu falei: Deus, eu vou visitar essas pessoas. E é claro que o medo bate, a preocupação de você pegar uma coisa séria dessa e depois se tornar um morador de lá. Mas eu falei: não vai me acontecer nada. Eu vou lá, vou falar com as pessoas. Se for preciso abraçar, eu vou abraçar. Se for preciso apertar a mão, eu vou apertar a mão. Eu fiz isso. Aleluia. E cheguei de lá. Até hoje continuo com minha pele limpinha, para a glória de Deus. Aleluia. Sabe, existem coisas que é para a gente fazer. Por exemplo, a Márcia sabe que eu gostaria de estar no Crevite, dando aula e conversando com eles lá, mas ela fica segurando. Nossa, calma, não vai embora não, espera mais um pouquinho, espera mais um pouco. E eu respeito, nós somos um só, né? Então eu respeito a opinião dela e não vou. Mas por mim eu estava lá, por mim eu estava fazendo esse trabalho todo, porque eu tenho prazer em fazer essas coisas.
Mas só que a gente precisa ter bom senso também. E às vezes um que é mais seguro acaba freando a gente, e é bom a gente ouvir o conselho do outro. Porque as emoções também da gente às vezes querem falar, e às vezes a gente se arrisca também por causa das emoções. É importante a gente não deixar os projetos, tantas coisas para fazer, querido. Às vezes a gente reclama de tantas coisas por estar em casa. Ah, mas agora eu estou muito em casa. A gente tem que cuidar da nossa casa. Quantas coisas para fazer, se a gente começar a olhar as coisas do lado positivo. Essa pandemia trouxe, a gente olhando pelo lado positivo, trouxe algumas coisas boas. Os casais já não estavam tão juntos mais. Os filhos já não tinham tanto tempo com seus pais. Pessoas não conheciam a informática, não sabiam mexer no celular, não usavam o WhatsApp, não sabiam fazer gravações e aprenderam um montão de coisa aí na pandemia, porque foram obrigados a se comunicar um com o outro, senão ia ficar isolado, não é isso? As pessoas mais idosas aprenderam rapidinho a mandar um WhatsApp, mandar um zap. Então todas as coisas, quando a gente olha aqui, todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. É interessante a gente pensar nesse tipo de coisa também. A gente pensar que os discípulos eles tiveram medo também, querido. E Jesus ele teve medo? Eu deixo para você pensar. Humanamente falando, quando ele falou, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Você acha que ele falou isso nesse tom de voz que eu estou falando? A ponto de chorar, de suor, sair sangue? Era a parte humana dele falando. É isso. E os discípulos, será que os discípulos acreditavam em fantasma? Quando aparecem, quando estão lá no meio do mar, e de repente olham e dizem, é um fantasma. Não é isso? Tiveram medo. Aí Jesus, calma, sou eu. Quantos medos? Quantos medos paralisam a gente? Quantas pessoas gostam de sentir medo? Existem pessoas que gostam de sentir medo. Uma pessoa que assiste filme de terror, uma pessoa da evangélica ainda assistindo esses filmes aí, Zé do Caixão, né, que até morreu, né? Nem lembro os nomes mais, mas esse Jack, não é isso? Que parte em várias as pessoas assistindo filme macabro. Tem pessoas que gostam de assistir filme de terror. E quando a pessoa sente o medo, a nossa alma é interessante que a gente se transporta para aquele local. A nossa mente, ela não sabe se aquilo é realidade ou ficção. Enquanto você está envolvido aquilo ali, você está vivendo tudo aquilo ali, a adrenalina que o filme passa, você, quando coloca aquela música dos tubarão, é o terror. A pessoa sente aquilo tudo, aquele medo, aquele pavor, aquele terror. Mas tem pessoas que gostam de assistir os filmes de terror. Tanto é que os jogos e os filmes de violência, os estudiosos dizem que contribuem para tudo que está acontecendo com a juventude hoje, esses jogos aí que estão acontecendo. Então, a gente começa a pensar, olha como muda o medo, como ele muda. O coração da pessoa começa a bater mais forte, as pupilas ficam dilatadas, a pessoa começa a suar, ficar gelada. Por quê? Por causa do medo. E a Bíblia fala que o Senhor nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação. Querido, quando o medo começar a tomar conta de você e querer te paralisar, você começa a trazer à sua memória versículos que falam totalmente o contrário, dizendo, olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando o medo chegar, você lembra, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando o medo começar a chegar,
Você lembra do Salmo 91, que diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas eu não serei atingido. Fala para você, eu não vou ser atingido. Quando o medo começar a chegar, você entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, acreditando que ele tudo fará. Quando o medo começar a chegar, querido, você lembra que uns eles confiam em carros, confiam em cavalos, confiam na medicina, confiam na vacina ou vacina, muitos confiam em tanta coisa, mas nós confiamos e faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Querido, quando a luta chegar, quando a dificuldade tentar te paralisar e você começar a se sentir pequeno diante da situação, quando você começar a se sentir desgastado, clame ao Senhor, ore a Ele, busque a Ele, porque Ele é o nosso refúgio, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, o Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente, não é presente, não é bem presente na angústia. E para ser mais sincero, você ainda é muito fácil, porque Ele não está só lá no céu, não, Ele é tão grande que Ele está dentro de nós. E é só a gente dar uma olhadinha aqui para dentro e dizer: Senhor, que bom que o Senhor está aqui comigo, eu não estou sozinho nessa circunstância. Querido, se você sentir medo, entenda que você tem uma alma e você tem sentimentos. Então esses sentimentos fazem parte da nossa vida humana. Mas não deixe que isso faça de você uma pessoa medrosa. Não deixe que isso te paralise, não deixe que isso atrapalhe seus projetos, não deixe que isso deixe você ficar acompanhando tantas coisas que eles dizem aí. Procure a cada dia se informar, mas principalmente olhar para a palavra de Deus, que é o nosso maior manual.